Se a gente tem o pessimismo, né, da razão, a gente tem o otimismo da vontade. Esse otimismo da vontade faz com que, quando a gente olha para a história, a gente pensa, porra, teve tantos momentos onde parecia impossível e a gente conseguiu. Então, da mesma maneira que eu tenho o pessimismo da razão, o otimismo da vontade me lembra que mesmo diante daquilo que parece ser impossível, é sim possível, porque a história já nos mostrou que o improvável sempre acontece. Tá aí, galera, tá aí. Tamo aí pra mais um React. E hoje, atendendo a pedidos aqui, geração Alpha, a nova geração que está perdida. Você aí que tá em casa, que tá aí no sofazão, que está na sua cadeira, que está no seu celular, que está no busão, você certamente já ouviu essa história, hein? Sempre temos uma geração perdida. Então vamos ver. Vamos ver aqui o que o Arthur, canal que eu nunca vi na minha vida, mas que parece ter bastante engajamento, afinal de contas o vídeo está no ar há 2 semanas e tem aí quase 120 mil visualizações. Então, geração Alpha, a nova geração que está perdida, com vocês na tela. Galera, todo mundo fala da geração Z, que a geração Z tá ficando cada vez pior. Ou as pessoas xingam os velhos de boomer, ou fala dos millennials. Mas tem uma nova geração surgindo que quase ninguém fala. E essa é a geração das pessoas que nasceram a partir de 2010 até os dias de hoje. E bom, essa é a geração Alpha. Então tá aí, hein? Vocês estão ligados nessa parada de geração, né? Tem os boomers, os millennials, né? Aí tem a geração X, Y, Z, tem todas as letras aí. Então a Alpha, não é isso? Tô brincando aqui, galera, mas a geração Alpha, então, seria a partir de 2010, segundo o que o jovem aqui, Arthur, tá nos dizendo. Confere aí, chat, posso dar razão aqui pro Arthur? É isso mesmo? Vocês que são entendidos disso aí, hein? Eu sou millennial, isso eu já tô sabendo. Eu sou millennial, né? Eu que nasci em 1981, quer dizer, eu sou millennial por pouquinho, mas sou millennial, né? Não me tirem esse direito. Vamos lá. Tem nada a ver com macho alfa, graças a Deus. E, cara, de fato, essa é a geração mais preocupante. Esquece Atitude correta, camarada. Z. Cara, a gente, pelo menos eu, que é da geração Z, a gente cresceu com muita tecnologia envolvida, mas eu vivia a vida. Eu ia pra cidade vizinha daqui, que não tem porra nenhuma, pô, brincava na rua com as crianças, andava pra caralho de bicicleta, fazia os bagulho massa, tá ligado? Agora, a geração Alpha é literalmente skip de toilet, sigma, W... Calma aí. Eu sei porque assim, eu tenho 2 filhas, né, galera? Eu tenho uma com 16 anos e outra com 11 anos, tá? A de 16 anos, então ela é anterior a essa geração que o rapaz está aqui falando, e a de 11 anos é justamente da geração que o rapaz aqui, o Arthur, né? Arthur, vamos chamar ele pelo nome, né? Que o Arthur está falando. Pois bem, já tem sim, de fato, uma diferença geracional ali, eu consigo perceber isso. Claro que o meu exemplo aqui em casa é apenas uma referência anedótica, mas posso dizer que é perceptível sim uma diferença, né? Como ele está dizendo aí, concordo. Esse mundo de tecnologia, internet, etc., né, do telefone, então tela para todo lado, as duas já viveram, mas a intensidade que a mais nova vive isso desde que aprendeu a falar e a manusear um aparelho desses é bastante maior que a da mais velha, e isso pode sim produzir alguma diferença, algum impacto. Tá? Agora, assim, todas as gerações vão ter diferentes relações com as tecnologias disponíveis à sua época. Tá? A minha geração, por exemplo, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque não existiam essas coisas quando eu era criança. Né? Eu era uma criança que jogava num Nintendo, num Master System. Eu vi o lançamento do Mega Drive, do Super Nintendo, internet, celular, essas coisas. Então, bem depois, né? Computador pessoal, essas coisas bem depois, internet, etc. Toda essa revolução a gente viu acontecer. É uma característica da minha geração, que nasci em 1981. Agora, bacana. Eu comecei brincando o vídeo dizendo, tá, mas você sempre ouviu falar que existe uma geração perdida. O fato de haver essa diferença, que eu percebo nas minhas 2 filhas, de uma geração para outra, né, mesmo que elas tenham ali apenas 6 anos de diferença entre uma e outra, né, nem isso, na verdade, é perceptível. Agora, isso é suficiente para a gente dizer que é uma geração perdida? Não sei, porque, como eu disse, sempre parece que a próxima geração será a perdida, ou melhor, que a atual geração, né, no caso a geração mais jovem, é a perdida. Vamos ver qual o argumento que ele vai utilizar para
afirmar isso que ele tá afirmando aqui no título e que ele começa o vídeo também afirmando. Que é da geração Z, sei lá, mano, cresceu com TV Globinho, com o mais recente, sei lá, Apenas um Show, Hora de Aventura, Bob Esponja, cresceu com TV Cultura, cresceu vendo Chaves e os caralho. A geração Alpha cresceu vendo Cocomelon. Não cresceu nem vendo Lucas Neto. Se fosse Lucas Neto, ainda beleza. Mas não, é Cocomelon. Cresceram vendo um vídeo de Elsa Gate, daqueles bichos do Garten of Bambam, que o Pop Playtime cresceu com isso. Eles vão crescer com vídeo de pessoa queimando bandeira LGBT e depois aparecendo de funk. E o fundo assim. Eles vão crescer com Skibidi Toilet. Vai passar 10 anos daqui e eles com 20 vão falar: gente, quem lembra Skibidi Toilet? Deixa o like se marcou sua infância também. Primeiro que só a ideia de terem pessoas que nascerem depois de 2005, 2006 já não era pra ter. Eu tava falando com o meu mano Bruggy. Cara, ele tem um irmão que nasceu em 2013 e o irmão dele tá perto de fazer 11 anos. Quem caralhos nasce em 2013, filho do puta? E bom, tudo bem, então esse negócio... Mano, e aí, pra as pessoas pararem de nascer, não entendi agora o Magro aí, não entendi isso aí, mano. Nada a ver isso aí deles consumirem mídias diferentes da gente. E aquele negócio, a gente vai experienciar um fato inquestionável, que é a geração anterior sempre odeia a próxima e sempre acha que a próxima tá mais burra do que ela. E acontece em todas as gerações. Sempre vai ter um filho da puta pra falar que antes era melhor, quando antes claramente não era melhor. Já falam que antes... Isso é óbvio, gente, assim, ó. Aquela coisa que a gente também fala, a geração melhor sempre é a da gente. Você perguntar pra um cara de 40 anos, o cara vai dizer isso, né? 50 anos, 60, 70 vai dizer isso, pra um jovem vai dizer isso, tá? E aí, vamos lá. Cadê o argumento, tio? Me ajuda a te ajudar aí, senhor Arthur. Melhor, desde da Grécia Antiga, enfim, isso vai ter pra sempre, não tem o que fazer. E assim, é bom? Não, né? Que a gente achava Turn Down Forte, pico do mundo. Então assim, não acho que a gente tem muito direito de ficar achando a coisa dos outros ruim. Apesar de que me preocupa um pouco aí o Skibidi Toilet e os edits sim. E assim... Então, aí tá, eu acho que aí tá, isso aí, galera. Assim, ó, sempre teve as coisas que a gente achava absurdo em cada geração, saca? Uma coisa que eu gosto de comparar sempre é aquele papo, por exemplo, do funk. Eu não gosto de funk porque eu não gosto da batida, da sonoridade da música, mas não é uma questão de preconceito, etc. Porque a galera gosta de dizer do funk, por exemplo, assim: ah, é só uma bagaceirice, né? Ah, não é música, ah, é putaria, não sei o quê. Cara, quando eu era moleque, eu escutava a mesma coisa, tá? De determinados tipos de pagode, sabe? Tava lá a Carla Pérez, sei eu, dançando na boquinha da garrafa ou alguma coisa do tipo. Era a mesma coisa que a gente ouvia falar. E a geração também era perdida. Saca? A galera olha as roupas da molecada hoje, pensa assim, né? O jeito, maquiagem, jeito de cabelo e acha que aquilo é feio, que aquilo é desconectado. Enfim, nas outras gerações tinha rigorosamente a mesma coisa com os jovens de sua época. Então, até aí, enfim, é só a circunstância da vez, é só a bola da vez. Maravilhoso que chega a geração alfa, porque todo dia tem um vídeo falando que a geração Z é a pior geração, que é a geração decadente, que vai acabar o mundo, que não sei o que lá, que no cu do... E assim, finalmente chegou uma nova geração pra gente jogar todos os problemas do mundo nas costas dela. Acabou o sofrimento, agora a gente vai ter o passe pra poder falar: tá vendo? A economia tá fudida. Tudo culpa dessa geração Z, desses bandos de adolescente vagabundo, que só cresceram com os piores valores possíveis do Skibidi Toilet, vai tomar no cu. E aí todos os youtubers que botam: a geração Z tá cada dia pior, a gente vai ter a geração alfa, todo dia ela inventa alguma coisa de pior. Parece que o mundo vai acabar mesmo, né, galera? Então já vai deixando aquele lá. Isso vai ser a gente daqui a 10 anos. Você está virando um velho insuportável. É o destino, não tem o que fazer. Então, assim, eu queria deixar um pouco de lado esses bagulhos, que claramente só são coisas que acontecem em todas as gerações e se repetem, mas não tem base em porra nenhuma, porque eu queria abordar coisas mais interessantes, mano. Então vamos lá, eu também gostaria que você abordasse alguma coisa mais interessante, porque eu tô quase desligando o vídeo aqui, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Ser dito, e ok, eu tava discutindo com o Filipinho um salário bom pra viver bem, não é viver tipo fudido, é tipo o mínimo pra você tá bem da vida, não precisar ter uma crise de ansiedade. E assim, depende de onde é que você mora, né, mano? Né? O que seria viver bem? Viver bem é ter acesso ao consumo daquilo que seria, vamos dizer assim, compatível com a nossa geração, com o nosso desenvolvimento tecnológico, com o nosso desenvolvimento produtivo, que as pessoas tivessem acesso, né? Eu pelo menos classifico como um salário bom, ou melhor dizendo, um poder de consumo, né? Que te permita viver aquilo que a sua geração oferece. Entendeu? Por que eu digo isso, gente? Porque a galera gosta muito de achar que é privilégio, coisas que deveriam ser o básico. Entende? Que a nossa sociedade já construiu, que são acessos que nós já deveríamos ter. E é lógico, em termos de salário, quantificar isso em moeda, isso vai variar muito, né? De acordo que vai depender de onde você vive, né?
E a gente chegou na conclusão de que, assim, 7 mil a gente tá de boa. E eu penso, caralho, velho. Quando eu era criança, eu achava que, tipo, 2 mil reais era bom pra viver sozinho. E é, tipo, 7 mil. Me diz que porra de emprego normal dá 7 mil reais. Sem você ter que se fuder todo. Eu acho legal ver a galera absolutamente sem noção, né, cara? 7 mil pra você viver sozinho. Se você mora em São Paulo, por exemplo, tá? Você já tá vivendo, assim, com um monte de restrição de consumo. Tá? Com um monte de dificuldades de locomoção, com dificuldades em termos de despesas extras que podem aparecer, como despesas de saúde. Entendeu? Em alguns lugares talvez já seja um pouquinho melhor, mas assim, veja, é pouco, galera, é pouco. Porque o padrão que a gente tem que pensar, a gente não tem que pensar num padrão que não seria compatível, né, com aquilo que é razoável para o consumo da humanidade. Por exemplo, nós não podemos imaginar um padrão de consumo da Taylor Swift. Né? Todo mundo tem um jatinho, né? Consumir como uma família classe média dos Estados Unidos. Não, não dá. Não é isso. Mas eu digo assim, você ter os acessos das coisas básicas daquilo que é vanguarda, né? Daquilo que é da nossa geração. Né? Então, eu tô dizendo o quê? Você ter uma roupa bacana, uma casa bacana, ter um meio de locomoção bacana, né? Vai depender da estrutura da sua cidade. Uma boa alimentação, um bom nível de lazer, um bom nível de educação, né? Que você possa ter escola, mas não só escola, que você possa ter outras coisas que colaborem com a sua educação. Veja, 7 mil, galera, é muito pouco. Não só em São Paulo. Em São Paulo isso fica mais flagrante. E eu estou dando um exemplo clássico aqui de São Paulo, mas isso vale para o DF, isso vale para o Rio de Janeiro, isso vale para qualquer grande capital. E mesmo no interior, se você for pensar naquilo que a sociedade te oferece, que você poderia ter acesso, que não seria nenhum absurdo de consumo, é pouco. É pouco. Mas eu dou um desconto para esse moleque aqui, por quê? Porque ele é jovem, né? Também pensava assim quando eu não tinha noção do que é necessário para você ter uma família, ou mesmo morar sozinho, né? Com um pouco de segurança financeira, conseguir ter algum tipo de planejamento, esse tipo de coisa. Mas é interessante fazer esse tipo de discussão, porque como a renda per capita no Brasil é muito baixa, tá? Quando a gente olha os números assim, e você pensa, poxa, 7 mil, isso aí é uma renda que te coloca entre os mais abastados do Brasil. Galera, o problema todo tá na desigualdade. O Brasil ele é brutalmente desigual. Brutalmente desigual, entende? O rapaz aqui, o Arthur, tá perguntando qual o salário que ganha isso. Cara, em qualquer empresa de médio porte para cima, isso é um salário baixo, tá entendendo? Um executivo vai ganhar 30, 40, 50, 100, 200 mil reais por mês, não é isso? Um cara que tá na pequena burguesia ali porque tem um pequeno negócio, tá? Mesmo numa cidade do interior, um negócio simples, uma padaria, um mercadinho, uma lojinha, vai conseguir uma renda líquida ali de 15, 20, 25, 30 mil reais. Isso não faz essa pessoa uma pessoa rica, galera. Tá entendendo? A pessoa simplesmente vai ter uma condição de ter uma família, porque nem todo mundo na família vai conseguir ter esse padrão de renda, onde ele tem acesso a consumo. O que eu tô querendo dizer com acesso ao consumo? Poxa, daqui a pouquinho consegue ter um casal de filhos, consegue ter os dois na escola particular, consegue pagar um cursinho de inglês para eles, não é isso? Consegue oferecer roupas, consegue oferecer lazer, consegue ter férias uma vez por ano, né? Consegue ter uma casa justa, digna, consegue ter, enfim, um padrão classe média de consumo. Tá entendendo? O problema é que o Brasil é muito pobre. E as pessoas, elas se condicionam a ter um padrão de subconsumo. Entendendo como privilégio aquilo que deveria ser direito. Por quê? Porque a renda média das famílias vai ser o quê? Per capita 2.200, 2.500, uma família, né, de renda média. Ou seja, as famílias vivem, na sua maioria, com bastante menos do que isso. Mas aí já é uma situação onde você já depende exclusivamente do SUS, e aí você sabe das dificuldades que já tem, né? Ainda bem que tem o SUS. Você já tem uma porção de restrição alimentar. Você não come o que você quer, o que você gostaria, o que é do seu paladar, mas o que você consegue pagar, né? Você tem restrições de locomoção, você tem restrições de moradia, você fica vulnerável o tempo todo a qualquer tipo de extra,
Então, um caso de doença, um caso de alguma coisa que quebre na sua casa, que você tem que reparar que está fora das suas despesas correntes, vocês compreendem? As pessoas num país pobre como o Brasil se condicionam a ter todo esse tipo de limitação. Entende? Então a pessoa vive pagando juro porque precisa fazer empréstimo, precisa fazer financiamento, recorrendo a crédito, junta daqui para pagar ali, aí fica devendo para um para pagar o outro. E é assim que a maior parte dos brasileiros e brasileiras vivem. Tá? Porque o Brasil é um país brutalmente desigual. Enquanto que nos bairros nobres das cidades mais abastadas, né, às vezes o que a família gasta com os pets é mais do que a maior parte das famílias brasileiras tem para viver num mês. Tá? Isso é o nível de desigualdade que a gente tem no Brasil. Até você começar a ganhar esse dinheiro. Salário mínimo é R$ 1.400. E pra você viver minimamente decentemente é tipo 8 mil. O meu baixo foi tipo 5 mil. Então assim, não é à toa que já é uma discussão aí que, né, millennial tá fudido, né? Não tem mais como você viver sem alugar nada. Não tem casa pra comprar. As casas que tem pra comprar, não tem como. A PEN em São Paulo, 3 bilhões de reais por um kitnet onde só tem um banheiro e um quarto e a cozinha no banheiro. Essa é a O que esse rapaz está percebendo aí é algo que é bastante do nosso tempo no capitalismo, que é o desaparecimento da classe média. Entende? O aprofundamento do capitalismo está produzindo isso, porque essa é, vamos dizer assim, a tendência. A tendência é a concentração da riqueza. E quando ela se concentra, o que fica esmagado é a classe média. A classe média ela tem uma função, tá, no capitalismo, que é ser o fio condutor da ideologia. Né? É a que tem mais contato com a classe mais proletarizada, porque o que a gente chama de classe média é a pequena burguesia. O que é a pequena burguesia, assim, dentro dos estratos que nós temos das categorias de trabalhadores? Nós temos uma gama enorme, tá? De funcionários públicos, tudo classe média, tá? Desde aquele que ganha 3, 4, 5 mil por mês, até aquele que ganha 50, 100 ou mais, que também é funcionário público, são todos dentro daquilo que a gente pode chamar de pequena burguesia. Tá? A diferença é que aquele ganha 4, 5, ele está na parte mais proletarizada da pequena burguesia, tá? Enquanto que aquele que está ganhando 100 mil por mês, né, sei lá, um desembargador, uma coisa assim, ele já é um gerente dos interesses do capital. Ele não é um capitalista, tá? Embora ele possa acumular capital em alguma medida, porque ele não detém o poder político conferido pela propriedade dos meios de produção, mas ele gera interesses fundamentais da classe burguesa, né? Como um gestor de um ponto estratégico do Estado, que é o instrumento de dominação da classe dominante organizada. Então ele ganha mais por isso. Então ele tem um padrão de vida maior, então ele tem acesso a consumo, ele tem uma vida mais confortável, né? É a recompensa que ele tem, né, para fazer parte das estruturas mais importantes para os interesses da classe dominante, ou seja, aquilo que organiza o aparato de Estado. Um professor da rede pública, que ganha, sei lá, 4, 5 mil por mês, né, ele também está inserido nessa pequena burguesia, mas ele já não está mais num cargo que dá a ele o poder de gerir diretamente os interesses mais imediatos da burguesia, como no caso no alto escalão do sistema judiciário. Não, a função do professor é controle social, é manter a maior parcela da sociedade com um nível de educação que garanta, tá, que os filhos da classe trabalhadora não vão ter as mesmas condições de competição que os filhos da classe dominante. Por isso que um professor numa escola particular, que também é um pequeno burguês, vai ganhar 10 mil e não 5. Até para ver se há separação para uns ficar num lugar e outros ficar no outro lugar. Não é isso? Então a função da classe média é a defesa ideológica do sistema capitalista. Convencer o trabalhador mais pobre, né, de que ele também pode ter um lugar ao sol se ele continuar correndo atrás da cenourinha. Quando na verdade a gente sabe que acontece o quê? Né? Se o trabalhador mais pobre ralar muito, o patrão troca de carro no final do ano. É isso que acontece. Mas é importante iludir o trabalhador. Só que há uma contradição, porque ao mesmo tempo que a classe média tem essa função, ela também tendencialmente desaparece. Os Estados Unidos, que é o capitalismo mais avançado do mundo, é um perfeito exemplo. Está desaparecendo a classe média nos Estados Unidos. Não é isso?
Quando um país fica devastado pela crise, os ricos não desaparecem, o que desaparece é a classe média. E conforme a gente aprofunda as relações capitalistas de produção, a partir da reprodução do capital, tendencialmente, aquilo que a gente percebe como aumento da desigualdade também se torna um problema mais agudo. Ou seja, está cada vez mais difícil fazer parte dessa pequena burguesia. Porque conseguir um emprego com um salário que vai te garantir um poder melhor de consumo está cada vez mais difícil. Porque dentro da estrutura de Estado, que é essa que a gente está falando até agora, a gente tem um momento do capitalismo onde a tendência é diminuir a estrutura de Estado. É a estratégia da privatização. Então, cada vez nós vamos ter menos cargos como os de professor, que é esse que ganha menos, e o que vai sobrar na estrutura pública são somente, né, tudo mais constante, os cargos que são chave para os interesses mais imediatos da burguesia. Né? Os cargos políticos, que são seus gestores, né, seus representantes na gestão, e os cargos em judiciário, em forças armadas, coisas que eles não podem abrir mão. Do outro lado, essa pequena burguesia, ela se esconde onde? Nos altos salários das empresas dos capitalistas, os gestores do capital também, assim como existem gestores do capital na iniciativa pública, no caso no serviço público, também existem esses gestores dos interesses do capital, né, que são os CEOs, por exemplo, né, os gerentes e tal, das empresas dos capitalistas. E esses geralmente também são mais bem remunerados por estarem mais diretamente gerindo os interesses, né, e a reprodução do capital dos capitalistas. Então, esses sobram. Mas como a tendência é a oligopolização dos mercados no capitalismo, o que a gente tem? Nós temos cada vez menos grupos grandes de empresas capitalistas. Então, esses melhores cargos também diminuem. Então, diminui os cargos de melhores salários no Estado, por causa das privatizações, diminui as ofertas de melhores cargos nessas melhores empresas, que pagam os melhores salários, porque elas tendencialmente vão se concentrando, vão se transformando em holdings, em administradoras e coisas do tipo. Né? Outro lugar que a gente também encontra a classe média ou a pequena burguesia são os pequenos negócios, são os donos dos pequenos negócios. Então, aquele cara que tem uma pequena redezinha de comércio, uma padaria, uma lancheria, um supermercado, uma lojinha, sabe? Esses caras também compõem essa pequena burguesia. Conforme a crise se agudiza, né, o que a gente tem? Menos espaço para a sobrevivência desse tipo de negócio. Então você vai cada vez tendo uma concentração dos ramos de atividade no capitalismo, onde os grandes conglomerados conseguem trabalhar com menores margens e pressionam esses pequenos burgueses, dificultando a existência desses negócios. Então esses negócios quebram, ou esses negócios são incorporados por outros negócios maiores. Então também tendencialmente acontecem falências. Diminui, portanto, também a participação no conjunto da sociedade desse tipo de pequena burguesia. Vocês percebem que vai desaparecendo os espaços de existência disso que a gente chama de classe média? Os pequenos negócios quebram. Esses pequenos negócios, quando empregam, não pagam um salário classe média. Não é isso? O Estado diminui. Há uma concentração das empresas maiores nos grandes conglomerados, diminuindo também com mecanização, com precarização. Então, basicamente, o próprio desenvolvimento do capitalismo conduz ao desaparecimento da classe média. Então, para cada nova geração, tendencialmente, uma vez que o capitalismo tende à concentração, menos empregos classe média. Entende? Por isso que é um problema cada vez mais grave para o jovem, o desemprego. Em todas as gerações a gente escuta essa mesma ladainha. Eu, quando era jovem, escutava isso também. Né? E de alguma maneira vão se abrindo novas frentes onde se abrem possibilidades de trabalho. O capitalismo também faz isso. Mas o que também vem acontecendo? A velocidade com que essas novas frentes de inovações de postos de trabalho são criadas é inferior à destruição dos postos de trabalho produzida pela concentração do capital. Então, sim, cada vez eu tenho percebido que fica mais difícil para cada nova geração para
aquilo que a gente chama de classe média, a pequena burguesia. Tá? Que eu acho que é o sintoma que esse jovem tá percebendo aqui no vídeo. Ou você come, ou você estuda, ou você trabalha. Todos ao mesmo tempo não tem como fazer. Enfim, capitalismo tardio. Então se já tá uma bosta pra gente, imagina pra geração alfa. Imagina quando eles estiverem nos seus 20 anos, 25 anos, 30 anos. E aí tem uma coisa interessante. Sabe qual é a solução do capitalismo pra isso? Sim, porque os capitalistas estão vendo isso. A solução é a renda mínima. Renda básica universal. Entende? Porque aí tu explode de vez a classe média, mas tu consegue manter algum nível de consumo para que esses grandes conglomerados que sobrevivem por grandes massas de consumo, mesmo com margens muito pequenas, possam se manter. Por isso, gente, que a renda básica universal, a renda mínima, é uma iniciativa liberal, tá? Para enfrentar este problema. Porque o problema, tá, gente, que gera todas as crises no capitalismo é sempre o mesmo. As crises do capitalismo são crises de realização do capital. Ou seja, é capital que não se realiza, é mercadoria que é produzida, mas não é vendida. Porque para mercadoria se transformar em mais capital, para ser vendida, tem que haver demanda. Então as pessoas têm que ter dinheiro para gastar. E tem que ter um volume grande de pessoas consumindo. Os capitalistas não conseguem sobreviver somente a partir do consumo dos próprios capitalistas. Consumo de luxo e coisa assim. Isso é insuficiente para manter a necessária expansão do capital. Então eles estão solucionando ou pretendendo solucionar o desaparecimento da classe média com renda mínima. Por isso que, por exemplo, eu acho melhor para a classe trabalhadora, dentro de uma conjuntura reformista, ou até mesmo numa experiência socialista de economia ainda, com relações capitalistas de produção, eu gosto muito mais da ideia daquele tipo de programa baseado no estabelecimento de garantia de emprego. Porque aí um programa de garantia de emprego eleva a demanda, eliminando, né, a mão de obra ociosa, e faz do emprego básico no serviço público, que é o oferecido pelos programas de garantia de emprego, o novo salário mínimo, o real salário mínimo, eliminando boa parte do processo de precarização que faz as pessoas receber menos de um salário mínimo. E aí, com a elevação da demanda que é produzida pelo plano emprego do fator força de trabalho, faz com que a economia ganhe mais dinâmica e a iniciativa privada saia, portanto, da preferência da liquidez, decidindo investir. E aí ela contrata para botar as máquinas a funcionar. E ela só vai conseguir contratar pagando um salário superior ao salário base do serviço público garantido pelo programa de garantia de emprego. Então me parece ser uma proposta bastante inteligente. Só que para dar certo um programa de garantia de emprego, é necessário moeda soberana e uma boa quantia de reservas internacionais. Então você tem que ter um país com uma moeda forte, não precisa ser necessariamente uma moeda conversível, tá? Mas tem que ser uma moeda forte, né? O Brasil teria condições de fazer, na minha avaliação. Tem moeda forte, que significa que tem bom lastro de reservas internacionais, tem um sistema bancário estável que opera em moeda nacional, tem os títulos de dívida pública precificados em moeda nacional, tá? Com um Banco Central que consegue regulamentar o uso da moeda nacional em todo o território nacional. Isso é moeda forte. E o Brasil também tem bastante reserva. O Brasil tem condições de aplicar um programa desse tipo. Um programa desse tipo já foi tentado na Índia. Tá? Eu, sinceramente, não vi quais os resultados e nem qual nível de aplicação que estava sendo feito lá. Mas já há literatura bastante abundante sobre esse tipo de alternativa, tá? Utilizando a moeda nacional. Uma refeição por dia e ela vai ser miojo e cup noodle. E tudo isso morando numa casa que é deste tamanho aqui, ó. Então assim, mano, se fuderam aí, valeu. E outra coisa que pensa você, a gente que é geração Z. Eu não consigo ficar 2 minutos sem olhar no meu celular. Eu não consigo, não tem como. Se eu tô sentado, eu tenho. Não precisa nem ter internet fazendo nada, eu só tenho que olhar, ficar mexendo que nem um reto. É legal ver porque assim, a galera tá na rua, tá esperando alguma coisa, tá em algum lugar esperando, uma sala, acabou a bateria do celular. Cara, a galera fica perdidaça, saca? Parece que perdeu um membro. Tipo, porra, eu tô aqui sem meu braço, mano. Como assim meu celular tá sem bateria? Eu tô sem meu braço. É mais ou menos isso.
retardado. O span de atenção dessa geração é inexistente. É o span de atenção de um peixinho dourado. Se a gente já tá assim, imagina a geração alfa que realmente eles estão na porra do celular. Eles estão o dia inteiro no TikTok. E atualmente, como que vai estar a cabeça de uma pessoa que literalmente recebeu o celular desde o nascimento dele? Só que tudo bem, beleza, eles têm acesso ao celular, mas quem dá o celular pra ele? A criança não vai... Isso aí, gente, talvez seja uma coisa que me preocupa um pouco, tá? Porque a dinâmica dos algoritmos faz com que cada vez mais a gente tenha estímulo a não prender a nossa atenção, tá? De maneira mais concentrada numa coisa só. Vocês que estão aqui consomem vídeos mais longos, mas geral não é isso. A tendência não é essa. A tendência são vídeos cada vez mais curtos, né? Então é dopamina, é instantâneo, é prazer imediato, não é isso? Isso pode ter efeitos que a gente ainda não sabe, tá? Porque essa geração é que tá aí agora, né, no caso essa geração alfa, é que vai carregar os efeitos de longo prazo dessa superexposição à tela, né? Eu tento aqui, por exemplo, com as minhas filhas, restringir um pouco, mas confesso que é muito difícil, sobretudo com a mais nova. Compra um celular, o pai deu. E eu acho que esse é o principal problema. Os pais sempre tentam achar uma culpa pra pelo menos a geração Z ter mais depressão, ter mais ansiedade. Não sei, tá com a culpa em tudo, menos olhando pros pais. O que eu acho muito engraçado. Porque assim, todas as pessoas que eu conheço que são, sei lá, sensíveis demais ou têm ansiedade, todas elas têm pais fudidos. Eu conto nos dedos as pessoas que eu conheço que os pais não são doentes. No máximo umas 3. Mas assim, pais fudidos, pais doentes, geração doente, isso é capitalismo tardio na veia, gente, tá? A gente tá cada vez mais precisando se dopar pra aguentar o capitalismo, né? A estruturação das famílias está mudando, até aí não tem problema nenhum, a gente não precisa ter aquela família de margarina, mas o que é uma família estruturada na minha interpretação? É uma família que consegue viver, não é isso? Que consegue ter paz dentro de casa. Pode ser uma mãe com seus filhos, um pai com seus filhos, pode ser um pai e uma mãe com seus filhos, pode ser uma pessoa sozinha, pode ser 2 amigos que moram junto, pode ser 2 pais com seus filhos, 2 mães, 3, enfim, o formato, né, de como que está organizado, isso desde uma pessoa sozinha até uma república, isso é indiferente. Essas pessoas têm que ter paz ali dentro. Paz significa o quê, gente? Ter recursos para garantir um nível de consumo saudável, para ter uma vida saudável, ter um nível de educação e lazer que permita ter uma vida saudável, tem que ter tempo para descanso para ter uma vida saudável, né? Esses são os elementos necessários. Às vezes você tem todos os elementos e ainda assim não consegue, porque a própria dinâmica de exposição, enfim, de dia a dia do capitalismo pode produzir uma série de questões difíceis de serem superadas. Mas só ter isso que eu falei, que são os elementos básicos para ter uma vida saudável, já é muito foda, galera. É muito foda. Por exemplo, tempo de descanso, nível seguro de consumo, entende? São coisas muito difíceis de conseguir. A gente não tem saúde, entende? Pensa, a gente naturalizou trabalhar 12 horas por dia. Seja ou diretamente trabalhando ou no transporte, né, da sua casa pro seu trampo. Não tem como ter uma vida saudável com uma jornada de trabalho desse tipo. A gente naturalizou dormir 5, 6 horas por dia. Não tem como ter uma vida saudável dormindo 5, 6 horas por dia. A gente naturalizou ter 1 mês de férias por ano, ou às vezes nenhum mês de férias por ano. A gente naturalizou ter 1 folga por semana, ou nenhuma folga por semana. Não tem como ser saudável numa rotina como essa. Não tem como. Não tem. Você vai ficar blublé das ideias. Você vai ficar irritadiço, você vai criar conflito, você vai estar com uma carga de estresse. Entende? Então é muito difícil que a gente não precise se dopar. Hoje em dia quase todo mundo se droga para aguentar o capitalismo, gente. Tá? Tem N tipo de drogas, desde o docinho, né, até ácido, né, passando por todas aquelas que a gente compra na farmácia. Não é isso? A gente precisa de uma droguinha para aguentar o capitalismo. Tá? Porque ter condições mínimas para ter uma vida saudável é algo raro. Raro. É isso? E aí quando a gente não tanca a porra toda do capitalismo, a gente ainda se culpa. Sabe? Porque a ideologia nos faz crer que quando a gente não vai bem nessa porcaria, o problema é nosso. Como assim você não aguenta trabalhar 12 horas por dia, de domingo a domingo, 12 meses por ano? Como assim você não aguenta 4 horas por dia enlatado num coletivo,
comendo salsicha com miojo, tomando um suco de corante. Como assim você não aguenta morar 3 horas do trabalho num enlatado 2x2? Como assim você não aguenta, né, a escola pública sucateada, faltando professor, sobrando aluno? Não é isso? Como assim você não aguenta essa vida? Como você não aguenta ser espancado pela polícia e os níveis alarmantes de insegurança? Aí a culpa é sua. Essa é a realidade do capitalismo tardio. 4, assim, tem outros que eu não conheço, nunca me falaram, então fica aí no benefício da dúvida. É difícil você ver alguém que não é o extremo. Ou é um pai doente que realmente oprime o filho, ou é um pai que realmente não tem nenhum limite. Ou é a combinação dos dois. Pra algumas coisas, deixa o filho fazer o que quiser e não frustra ele, e pra outras coisas, simplesmente oprime com todas as forças. E aí você cria a combinação da pessoa fudida com a cabeça, com ansiedade, com transtorno, com a porrada toda, e ainda mimada. É claramente a pessoa que não sabe o que tá fazendo, em vez de procurar apoio em profissionais da psicologia, só não faz nada. Não sei se é só no meu ciclo ou acontece com o resto aí das pessoas. É geral, cara, é geral. Tá todo mundo doente, tá bom, Arthur? Tá? Fica tranquilo aí, tá todo mundo doente. Não é só no seu ciclo, não, tá? As pessoas estão doentes de capitalismo. Planeta Terra. E aí eu me pergunto como não vai ser a geração alfa. Porque a geração alfa muito provavelmente vai ser cuidada pela gente. A gente que vai ter filhos pra 2020, sei lá, mano, 2030, 2000 por aí. E eu fico, caralho, será que a geração Z tem capacidade de cuidar de um filho? Outra coisa que tem preocupado são os relacionamentos, cara. Porque é tanta tela e tanto amigo virtual que os amigos reais estão cada vez mais difíceis, saca? Isso é uma outra coisa que a gente ainda não sabe o impacto, mas que me preocupa. Me preocupa, sim. Saca? O fenômeno incel, por exemplo, já é um sintoma disso, que não é necessariamente dessa geração alfa, que já está associada à geração anterior. Como que eu leio, tá, esse fenômeno incel? E tem nas meninas também, é mais grave nos meninos, porque você pega uma sociedade que tem uma estrutura machista, né? E aí isso se transforma numa brutalidade contra as meninas, né? Mas também acontece em alguma medida, com as suas diferenças, com as meninas, que é produto, na minha interpretação, de uma dificuldade de se relacionar, de ter amigos, de ter espaços de convivência no mundo real, saca? De convivência entre os gêneros, os grupos de amigos, os espaços de festinhas, de flerte, de esportes, sabe? Convivência no amplo sentido da palavra. Porque a internet, ela forma guetos, que são as chamadas bolhas, e nos coloca ali. Isso dá uma certa proteção, mas ao mesmo tempo nos afasta de algo necessário para a gente criar esse tipo de ponte, onde vão se estabelecer os relacionamentos, onde vai aflorar a sexualidade. Né? Não só a questão da sexualidade, mas a questão do companheirismo, do viver a vida junto. Não que as pessoas tenham que viver em parzinhos, não é isso, não é isso. Ninguém é obrigado a ter um tipo padrão de família. Mas até para saber qual é a sua, né? As pessoas têm que se relacionar umas com as outras. E eu vejo cada vez mais dificuldade no estabelecimento desse tipo de relação. Então o jovem não sabe se socializar, se relacionar com o diferente. Tem uma visão estereotipada do mundo, das pessoas, das relações pessoais, da sexualidade, e quando a realidade não corresponde a essa versão estereotipada pelas bolhas da internet, há uma frustração, uma negação e uma separação de mundos, que acaba explodindo em forma de violência. Seja violência física, seja violência verbal, seja fascismo, né, supremacismo, tudo isso que a gente vê crescer nesses chãs onde a gente tem como adubo dessa bolha incel. Então eu acho que tudo isso está relacionado com o capitalismo tardio, com a dinâmica de telas, das redes, das bolhas, do desaparecimento da classe média, da dificuldade de tancar o capitalismo. E tudo isso me conduz a uma certeza, que é a urgência da revolução. Para que a gente quebre esses grilhões e consiga superar essa fase terminal que a gente está vivendo. Infelizmente é um ciclo. Esses pais que eu citei, que sei lá, provavelmente são millennials, assim, eles cresceram com bastante adoecimento mental. Apesar de, provavelmente, eles acharem que não tem nada, eles são super saudáveis e eles estão certos. Mas assim, eles cresceram... Isso também é verdade. É verdade. É bom que o vídeo melhorou pro final. Porque a gente tinha uma coisa que hoje é traduzida em mimimi. Sabe, muita gente da minha geração, dos 40 e poucos anos aí, até um pouco mais,
Gosta de dizer assim, mas no meu tempo não tinha essa frescura. Nós cagava-lhe a pau, os piá, né? Quando desrespeitava não tinha problema. Não é isso? Era tudo sem mimimi, né? Se resolvia as coisas, a moda antiga. E hoje tá todo mundo bem. Qual o problema desse raciocínio? Que hoje não tá todo mundo bem. Saca? A gente tem uma geração inteira de adulto problemático por causa do problema que teve na sua criação, na sua infância. Adulto que foi espancado, adulto que foi superprotegido ou que foi negligenciado. Então essa geração sem mimimi, né, que a galera gosta de arrotar por aí, né, e tá todo mundo bem. Não, não tá todo mundo bem. Tá todo mundo adoentado e criando uma outra geração completamente em meio a esses problemas. Tá? Isso também tem que ser dito. Com adoecimento mental, e a gente cada vez toma consciência de como funcionam esses processos psicológicos pra pessoa ficar assim, coisa que antes não tinha. Então as pessoas batiam no filho e achavam que, com certeza, isso seria uma ótima forma de educação, que com certeza não ia fuder a cabeça da criança, ou fazia coisas piores. E aí eu fico pensando como vai ser a geração Z, porque tudo bem, a gente tem mais acesso a como funciona a psique humana, mas assim, metade das pessoas tem depressão e ansiedade, ou algum tipo de insegurança, neurose, autoestima na puta que pariu, Eu desespero. me risco dizer que mais da metade. E muita gente não sabe que tem, muita gente esconde isso se dopando, tá? Assim, uma pessoa assim não tem nenhuma capacidade de cuidar de um filho. Como caralho a geração alfa vai ser cuidada pelos pais? Como caralho algum pai acha que é uma boa ideia Mas vai ser, meu galo. Vai ser, Arthur. Vai ser. Como a gente não sabe, mas vai ser. Eu espero que a gente continue, porque o processo também é assim. Se a gente tem o pessimismo, né, da razão, a gente tem o otimismo da vontade. E o otimismo da vontade não é só um bordão. É uma parada muito real, saca? É muito foda. Entende? Porque esse otimismo da vontade faz com que, quando a gente olha pra história, a gente pensa, porra, teve tantos momentos onde parecia impossível e a gente conseguiu fazer florescer alguma coisa bacana, alguma coisa importante, alguma coisa que mudou o destino. Então, da mesma maneira que eu tenho o pessimismo da razão, quando eu olho para toda a estrutura do capitalismo e como a coisa se desenrola, o otimismo da vontade me lembra que mesmo diante daquilo que parece ser impossível, é sim possível, porque a história já nos mostrou que o improvável sempre acontece. Então podem confiar. O improvável sempre acontece. E eu levo muita fé na humanidade, sabe? Levo muita fé na gente. Ou deixar o filho no dia inteiro no celular sem dar nenhum tipo de limite. Então, assim, a geração alfa vai crescer provavelmente mais fodida economicamente do que a gente tá. Vai ser criada por pessoas fodidas da cabeça que nem a gente tá. E vai crescer com tecnologia enfiada no... Eu não sei se pior, tá? Criada por gente fodida da cabeça, eu acho que é mais ou menos igual. A tecnologia é, pra mim, a grande incógnita. Eu acho que essa é a primeira geração que pegou os algoritmos, as telas, o mundo da internet maduro. A geração anterior já pegou 100%, full time. Mas os algoritmos ainda eram um pouco diferentes. Se você olhar para o YouTube, tá? Quando a turma lá do Cauê Moura, PC Siqueira começou, era muito diferente, gente. Os algoritmos ainda não estavam tão especializados em prender a nossa atenção da maneira que estão hoje. Então vejam, quem era viciado na internet naquela época já não encara o mundo da mesma maneira que a galera que é viciada na internet hoje. Muito menos a minha geração, que cresceu sem internet. Né? A gente teve que ir aprendendo nessa coisa toda, por isso que a gente tá aqui sempre dando uma de tiozão. Que caralhos vai ser o resultado disso? Não tem como imaginar. Então, assim, se fuderam, ainda bem que eu não sou da geração alfa, já sou fudido o suficiente, valeu, aí tomaram no cu. Enfim, espero um dia recuperar o spam de atenção que um dia eu já tive e um agradecimento aos parceiros do canal que ajudam. Então tá bom, valeu. Começou muito ruim, mas deu uma melhorada, porque pelo menos abriu um flanco pra eu falar umas coisas que normalmente eu não falo por aqui, né? E eu acho que no final das contas até o papo ficou bom. Se você gostou, chegou até aqui ao final, deixa o like, comenta alguma coisa aqui embaixo. Fala da tua experiência, qual a tua geração? Fala aqui pra nós. Coloca aqui a tua experiência. O que você acha disso tudo? É uma discussão que certamente é importante a gente parar pra refletir. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.